Bem, queridos, eu gostaria de convidá-los para que abram suas Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo 13. Hebreus fica bem no finalzinho do Novo Testamento. Se você não tem tanta familiaridade assim com a Bíblia, mas está aí com a sua Bíblia em mãos, você pode recorrer ao comecinho dela, ao índice, ver lá a divisão em duas partes da Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento. Hebreus se encontra no Novo Testamento, bem próximo já do fim. Nós vamos ler apenas um versículo nessa manhã desse capítulo, Hebreus capítulo 13, versículo 8. Um texto muito conhecido da Bíblia. Talvez você já tenha escutado esse texto, não sabendo o endereço em que ele se encontrava na Bíblia. Está aqui em Hebreus no capítulo 13, verso 8. Hoje nós iniciamos essa pequena série de reflexões para este mês de janeiro, especificamente, que é a série Um Novo Tempo, o Mesmo Deus. E a ideia é, de fato, nos fazer lembrar que, embora o tempo mude, as situações oscilem, Deus permanece o mesmo, a sua palavra não passa jamais. Então, a sabedoria que a gente depende, a provisão que a gente necessita, os recursos e os relacionamentos que nos serão tão importantes nesse novo tempo, virão todos da mesma fonte, do mesmo Deus, do mesmo Senhor. E a ideia é que a cada domingo o meu coração e o seu coração possam encontrar inspiração em Deus e em sua palavra para cada novo dia desse novo tempo que iniciamos agora. Hebreus no capítulo 13, versículo 8, diz assim a Bíblia: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Até aqui, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar mais uma vez. Vamos pedir para que o Deus vivo fale ao nosso coração poderosamente nesta manhã de domingo, num texto tão conhecido, num versículo tão simples, mas que a vida de Deus possa ecoar na nossa alma, possa nos orientar e possamos sair daqui muito nutridos, muito alimentados, muito encorajados para viver aquilo que Deus nos propõe. Senhor, nós te louvamos por tudo que já tivemos a oportunidade de viver aqui nessa manhã. Obrigado por cada louvor que foi entoado do mais profundo do nosso coração ao Senhor. Obrigado porque o Senhor se manifesta entre nós. Obrigado porque quando nos reunimos, oramos, cantamos, não fazemos isso como quem repete um rito religioso na incerteza de que é notado, visto, ouvido. Não, Senhor, Tu estás em nosso meio, a Tua palavra nos garante isso, e o nosso coração tocado pelo Teu Espírito tem essa confirmação também. Agora, na Tua santa presença, Senhor, diante do Senhor, perante o trono da Tua graça, nós clamamos que o Senhor nos fale ao coração. Eu te peço, Deus, que apesar de mim, com todas as minhas limitações, apesar dos meus irmãos que escutam, e seus pecados e as suas iguais limitações, que o Senhor, que é poderoso e ilimitado, santo e fiel, justo e verdadeiro, bom, cheio de amor pelo Teu povo, nos fale poderosamente ao coração e saiamos daqui totalmente certos de que nos encontramos com o Rei da Glória. E isso marque a nossa semana, isso marque o começo desse novo ano, isso marque a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o começo de um novo ano sempre nos faz lembrar de algo que a gente já sabe, mas nem sempre pensa. O começo de um novo ano sempre nos faz lembrar do caráter transitório da vida. Ou seja, o tempo passa. A vida avança e não espera pela nossa permissão. Já percebeu isso? Que você se depara com aquelas conversas com outras pessoas ou até conversas internas com você mesmo dizendo: mas parece que foi ontem que eu vivi determinadas coisas, que eu estava inserido em determinada situação, que aquela coisa me aconteceu,
E já faz tanto tempo. Parece que foi ontem que havia um jogador com a camisa 7 vestindo a camisa do Botafogo, chamado Túlio Maravilha. Ele era o terror das outras torcidas todas, goleador nato, levantando taças pelo Botafogo. Parece que foi ontem, mas foi em 1995. E a realidade hoje é muito diferente. A vida passa e não pede a nossa permissão. E eu acho que poucas pessoas tiveram a capacidade de descrever o impacto e os efeitos do avanço do tempo sobre a nossa vida, como o poeta gaúcho Mário Quintana. Em 1980, já com 74 anos de idade, Quintana publicou um livro intitulado Esconderijos do Tempo. E esse livro, todo ele é dedicado pelo autor a poemas para falar sobre a sua impressão da vida e do avanço do tempo. Num destes, Quintana diz o seguinte: a vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas, mas há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos e agora é tarde demais para ser reprovado. É interessante que ele descreve de modo poético essa nossa sensação, esse uau que a gente guarda dentro de nós, percebendo a fúria e a velocidade do avanço do tempo. Mas nós sabemos que não é apenas o tempo que passa. Nós sabemos que não são somente os anos que mudam o número no calendário, mas as coisas também mudam. As situações se transformam. Pessoas partem. Nós mudamos. E talvez você, preferindo o otimismo, sempre tão característico do brasileiro, no início de um novo ano, diga: mas que bom que o tempo passa. Que bom que os dias avançam, porque se o tempo passa, se as coisas não permanecem como são e como estão, é sinal de que as minhas dores também passam. E é verdade. Talvez você diga: que bom que o tempo passa, porque se ele passa, os meus problemas também ficarão em algum momento para trás. Eles deixarão de ser problemas presentes e eles serão histórias passadas. Talvez você diga: que bom que o tempo passa, afinal de contas, com o passar do tempo, pessoas indesejadas também passam e não deixam saudades para mim. Mas nós sabemos, infelizmente, que o contrário também pode ser verdade. E isso significa reconhecer que, conforme o tempo passa, a boa saúde também pode nos deixar. Uma condição que nós nunca esperamos para a nossa própria vida pode chegar. Conforme o tempo passa, nós sabemos que não apenas os problemas, as crises e os maus momentos ficam para trás, mas também bons momentos passam. A estabilidade tão batalhada por nós, para a qual nos empenhamos tanto, trabalhamos tanto, poupamos tanto, nos esmeramos tanto, pode, sem a nossa permissão, passar e ficar para trás. Pessoas podem mudar. E nós sabemos que pessoas mudam. Mas algumas pessoas podem mudar tanto ao ponto de tornarem-se irreconhecíveis para nós. Isso acontece, infelizmente, em muitos casamentos. Isso acontece, infelizmente, em muitas relações familiares de pais e filhos. Você se percebe à medida que o tempo passou convivendo com alguém que se tornou um estranho, uma estranha, um desconhecido. Porque de alguma forma, conforme as situações foram alteradas, as coisas mudaram, aquela pessoa também mudou. E nessa vida onde tudo muda, nessa vida em que o tempo voa, o nosso coração pode ser lançado em profunda aflição, causada pelas incertezas e pelas instabilidades que nós estamos suscetíveis. Já que tudo passa e passa tão rápido, já que as coisas mudam tão velozmente, já que não há garantias de que o tempo bom será perene, a saúde será perene, o nosso coração pode se perceber aflito, olhando para frente e se deparando com tanta instabilidade e com tanta incerteza.
E talvez o nosso coração, numa primeira semana de um ano, como estamos agora, faça essas perguntas: como eu posso encarar o futuro sem medo? Uma vez que tudo passa e passa tão depressa, uma vez que as coisas mudam, pessoas mudam, eu também mudo, como eu posso olhar para esses dias que me esperam sem ter medo? Mas, como eu posso confiar nas pessoas? Como eu vou estabelecer relacionamentos de proximidade e confiança com pessoas, sabendo que elas podem mudar e me decepcionarem tanto, frustrarem as minhas expectativas? Como saber em que eu devo dedicar o meu tempo? Como saber ao que eu devo dedicar as minhas energias, a minha saúde, a minha inteligência? Onde aplicar os meus recursos? Se tudo é tão incerto, se tudo é tão instável, se nada é absolutamente garantido, como fazer isso? E a gente poderia ficar aqui nessa manhã fazendo essas perguntas que são, em algum nível, até chatas, porque elas nos geram crises que nós não queremos lidar, especialmente num momento como nós estamos vivendo, e podem parecer apenas suscitar a crise pela crise. Se nada pode ser feito diante desta inevitabilidade de que o tempo passa, Roberto, se nada pode ser feito diante do fato de que a vida é sim instável e incerta, por que eu vou ficar me atormentando com essas perguntas que não me levarão a lugar nenhum? Mas essas perguntas aqui têm um objetivo, porque o texto que lemos nessa manhã nos fala de algo maravilhoso demais. O texto que lemos nessa manhã, tão reproduzidos em adesivos de carros, tão reproduzido em ímãs de geladeira, tão reproduzidos em algumas camisas, quando pelo menos antigamente vendia-se muito camisas com dizeres bíblicos e o povo gostava de comprar e usar. Esse texto tão conhecido fala algo que, embora seja simples, é profundamente belo e maravilhoso para as nossas vidas. Esse texto nos ensina que, embora as pessoas mudem, e é da condição humana mudar. Esse texto nos ensina que, embora as coisas mudem, porque o tempo passa, e as coisas não permanecem inalteradas no mesmo lugar, Jesus permanece o mesmo. Embora tudo mude, embora tudo sofra alteração, embora muitas coisas em alguma medida experimentem a decomposição, a deterioração, a degradação, embora o nosso vigor passe, embora a nossa paciência mude, embora o nosso humor oscile, embora pessoas possam nos frustrar, embora o mundo possa ficar cada vez mais bagunçado, estranho, um lugar em que a gente sente que não se encaixa, uma coisa permanece inalterada e nós podemos ter essa certeza: Jesus Cristo permanece o mesmo. E escute, se você é um discípulo de Jesus, e por ser um discípulo de Jesus, você sabe quem Ele é, essa é a verdade mais consoladora e mais encorajadora para a sua vida nesse início de ano. Nada pode consolar mais o teu coração do que essa certeza. Igualmente, nada pode encorajar mais o seu coração do que essa certeza. É tudo instável, é tudo incerto, é tudo indefinido, exceto uma coisa: Jesus Cristo, de quem pela graça eu fui tornado discípulo, alcançado pela sua salvação e pelo seu amor. Jesus Cristo, a quem eu conheço porque com Ele me relaciono, aquele a quem eu chamo docemente de Senhor e de Salvador, Ele permanece o mesmo. Então eu te convido para que veja, atento aos detalhes, o que diz esse versículo para nós. Porque o autor da carta aos Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem. E é interessante porque essa é uma importante afirmação teológica feita pelo autor aqui. O que o autor faz aqui é pura teologia. Ele escreve essa carta ao povo judeu. Por isso, o nome da carta é Carta aos Hebreus. Ele escreve essa carta àqueles homens e mulheres que tinham na Torá
no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, a sua grande fonte de inspiração para a vida, o seu manual de conduta, a santa e verdadeira palavra norteadora de Deus para as suas vidas. Este povo era o histórico povo de Deus. Este povo que recebe essa carta conhece personagens como Abraão, Isaque, Jacó, Josué, Moisés, Davi, Salomão, Isaías, Daniel, Jeremias. Faz parte do seu histórico, faz parte da sua origem. E aqui está o autor escrevendo uma carta a este povo, dizendo o seguinte: olha, Jesus Cristo é o mesmo ontem. O que esse autor está dizendo é que era para Jesus Cristo que todo o Antigo Testamento apontava. O que ele está dizendo é que este Cristo que nós chamamos de Senhor e Salvador é aquele a respeito de quem Abraão falou, a respeito de quem Moisés falou. Aliás, o espírito da lei que Moisés recebeu no alto do Sinai e entregou ao povo no deserto, o espírito da lei apontava para Cristo. Aquilo que se fala no Decálogo, os 10 mandamentos, tudo aquilo aponta para Jesus. Até a coisa mais, ao seu juízo, trivial, como por exemplo, o mandamento de guardar o sábado, que algumas pessoas polemizam tanto e pensam, então a gente tem que cultuar no sábado e não no domingo, e esses detalhes. O que o mandamento estava dizendo é o seguinte, apontando para Jesus, dizendo o seguinte: o sábado do descanso fala daquele que veio pela sua obra na cruz nos oferecer o eterno descanso na presença de Deus o Pai. Era sobre ele, era sobre Jesus. Os profetas, todos eles apontavam para a sua vinda. Como ler Isaías e não ver o Messias sendo apresentado e anunciado ali? Como ler Malaquias, Abacuque? Como não ler Daniel e deixar de perceber ali a presença de Cristo sendo anunciada? Os sacrifícios feitos no tabernáculo e posteriormente os sacrifícios feitos no templo eram prenúncios do sacrifício perfeito e definitivo que Jesus faria na cruz pelo seu povo. Tudo falando dele. Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, que Isaías disse. Então lembre, está aqui um autor escrevendo uma carta a um povo hebreu e trazendo a memória desses hebreus agora convertidos a Cristo, de que a sua identificação com Jesus não é um rompimento ou um divórcio da história de fé do seu povo, mas é a iluminação que os fez entender e perceber que esse Cristo, que era o centro de suas vidas agora, era já o protagonista de sua antiga fé desde sempre. Ele é o sol da justiça, que Malaquias disse que viria, capítulo 4, verso 2 de Malaquias. Ele é a resplandecente estrela da manhã que se revelou na ilha de Patmos para João, o apóstolo, ao escrever o Apocalipse. É ele é o bendito Salvador que entregou a sua vida na cruz por nós. Então há muita coisa sendo dita aqui quando o autor fala Jesus Cristo é o mesmo ontem, porque Jesus é o Senhor abundantemente apresentado nas Escrituras e sempre realizando feitos poderosos, soberanos e cheios de amor pelo seu povo. Agora veja que coisa interessante, nós poderíamos nos prender nessa afirmação: Jesus é o mesmo de ontem, o que significa dizer e nos levar para a história passada. Jesus é aquele que realizou grandes coisas. Jesus é aquele que antes mesmo de seu nascimento entre os homens já era proclamado e anunciado. Aliás, ele era desde sempre o eterno Deus. Ele é aquele a respeito de quem João disse que estava na criação. O verbo, a palavra que deu origem a todas as coisas é o próprio Cristo, e nós poderíamos ficar com essa projeção para o passado, admirando a Jesus pelas obras passadas, admirando a Jesus pelo histórico passado, mas veja, ele não mudou. E é por isso que o autor da carta aos Hebreus segue dizendo: Jesus Cristo é o mesmo ontem, mas Jesus Cristo é o mesmo hoje, agora. Ou seja, ele permanece vivo. A nossa fé não é uma fé na história de uma
grande personalidade que o tempo levou, que a morte venceu. Ele permanece vivo, ele é detentor da mesma glória eterna. Ele continua tendo hoje o mesmo incomparável poder. O mesmo Cristo do passado, o mesmo Cristo das Escrituras, o mesmo Cristo poderosamente anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, maravilhosamente manifestado em Jerusalém nos seus dias, fazendo milagres, transformando vidas, curando pessoas, desconcertando religiosos. Este mesmo Cristo não foi detido pela morte, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele permanece vivo, e nada do seu ser foi alterado. Nenhum milímetro de sua glória foi perdida, ele não recuou em absolutamente nenhum aspecto do seu ser, nenhum dos seus santos atributos. Então, queridos, nós não nos relacionamos com um Cristo que é idealizado por nós, porém é irreal. Nós não falamos e não cultuamos a um Jesus maravilhoso no mundo das ideias, mas irreal no mundo prático. Tampouco nos relacionamos com um mero dogma. Não podemos diminuir Jesus Cristo a uma doutrina, por mais exaltada que seja essa doutrina, por mais biblicamente consistente que seja essa doutrina. Jesus Cristo é mais e além. Nós não nos relacionamos com um dogma, nós não nos relacionamos com uma memória histórica de um grande revolucionário líder do passado. O Jesus para quem cantamos aqui hoje, o Jesus que recebeu a adoração dos nossos corações nesse lugar, o Jesus que acolheu cada oração que fizemos nesse lugar e neste culto, é o Rei soberano que se encontra assentado no trono do universo, de onde governa com poder e amor as nossas vidas. Ele é o mesmo. Ele é o Senhor do universo. Ele é o Rei da história. Ele é o princípio da criação. Ele é o começo e ele é o fim, como a Bíblia o descreve. Ele é o alfa e ele é o ômega. A sua glória permanece a mesma, a sua majestade permanece a mesma, o seu poder permanece o mesmo. Ele segue hoje realizando sinais, maravilhas e milagres como outrora. Por que eu reafirmo isso e por que talvez eu até seja repetitivo ao falar isso tantas vezes nessa mesma mensagem? Porque, queridos, eu receio que muitas vezes nós lidemos com aquilo que chamamos de fé como algo domesticado por nós, como algo que a gente controla de alguma forma, ao invés desse algo controlar a nossa vida. E como se nós tivéssemos uma baixa expectativa de uma vida cotidiana ao lado de Jesus hoje, como se nos bastasse uma vida ao lado de Jesus representar aquilo que de mais maravilhoso e relevante Jesus e o povo de Jesus no curso da história passada realizaram. E agora nós somos então os herdeiros desse maravilhoso legado e levamos adiante a chama histórica desse negócio chamado cristianismo. Não, queridos, nós não vivemos esse tipo de fé morta, que é apenas memória e lembrança. Nós nos relacionamos diariamente com um Cristo, que o nosso coração clama por misericórdia, que o nosso coração clama em adoração, que está vivo e que responde e que realiza sinais, prodígios, maravilhas, milagres, tem poder para transformar corações, mudar cenários. Ele é o mesmo. E é importante que a gente inicie esse ano lembrando disso, porque é pecado da nossa parte diminuir a glória dele. É pecado da nossa parte reduzir o seu poder, é pecado da nossa parte domesticar esse que não é dominado por nada nem por ninguém, que é maior que o próprio universo criado por ele. Mais do que apenas o passado e o presente, o autor faz uma outra afirmação. Ele diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, Jesus Cristo é o mesmo hoje e Jesus Cristo é o mesmo para sempre. Isso é tão especial. Isso é tão especial, principalmente quando nós olhamos para adiante e sabemos que vivemos num mundo de rápidas mudanças, onde nada parece ser permanente, e porque nada parece ser permanente, nada parece ser confiável,
E esse texto vem e traz ao nosso coração a lembrança de algo muito importante, de que existe que diferentemente de nós e de todas as coisas que nos cercam nessa vida e nesse mundo, este é imutável. O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E eu te pergunto, qual é o impacto disso para o nosso futuro? O quanto isso toca a minha vida na primeira semana desse novo ano? Por que isso é relevante para mim no primeiro domingo de 2021? Um ano absolutamente incerto. Quando teremos vacina? Todos tomarão vacina? Como será os rumos da economia? Como será os rumos da segurança pública? Teremos mais quantos governantes presos e destituídos do seu lugar? Teremos mais quantas expressões de desamor e desamparo ao nosso semelhante? Viveremos por mais quanto tempo num mundo em que animais de estimação são tratados como crianças lindas e maravilhosas, enquanto crianças reviram lixo em busca de comida azeda? Isso não toca o nosso coração. Sofreremos mais quanto tempo? As indefinições nós não sabemos, e ninguém pode falar. Você pode esperar sempre pelo melhor, mas você não tem garantias de que aquilo que você espera de fato vai acontecer. Mas existe um impacto para o seu futuro. Existe algo, se esse texto é verdadeiro, e ele é, ao afirmar que Jesus Cristo é o mesmo para sempre, que toca a sua vida hoje para essa nova semana e para esse novo ano. Se Jesus não muda, e se Jesus jamais mudará, então o seu amor por nós também jamais mudará. E isso é uma garantia consoladora para a vida. Porque aconteça o que acontecer, passemos pela estação que tivermos de atravessar nos dias futuros, seja nesse ano, seja nos próximos anos, seja no final da nossa vida, não importa, uma coisa jamais mudará, porque Jesus não muda. O seu amor por nós, que foi provado concretamente na cruz do Calvário, ao derramar sangue justo, para justificar um injusto como eu, e um injusto ou uma injusta como você, por puro amor, voluntariamente, este amor também não muda. Porque a própria palavra de Deus diz que Deus não pode mudar. Que mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. É o que Paulo escreve a Timóteo em sua segunda carta. Ele permanece o mesmo, então o seu amor também não muda. Se Jesus não muda, então a sua misericórdia para nos perdoar e para nos reerguer também jamais mudará. E pense se isso não é uma certeza consoladora também para a sua vida. Porque você sabe que vai tropeçar. Porque você sabe que vai atravessar por semanas em que o seu coração vai se tornar pequeno e mais amassado pelas pressões, pelos sentimentos tristes, pelos problemas que você atravessa. Talvez você vai passar por dias em que a sua alma não está assim tão exultante com Jesus, ou tão desejosa por Jesus, e você pode pensar o que não deve, você pode falar o que não é apropriado, você pode até agir de modo contrário àquilo que um discípulo de Jesus deveria fazer, mas você terá uma garantia: aquele que é o seu Senhor e o seu Salvador, aquele que recebeu os louvores que de coração sincero você entregou a Ele, nessa manhã, nesse lugar, estará ao seu lado, e a sua misericórdia permanecerá a mesma, porque Ele não muda. E o seu poder para reerguer você do tombo, e te colocar de pé, e restituir a sua dignidade de filho e de filha de Deus, permanecerá o mesmo. Isso é consolador demais, gente. Se Jesus não muda, então a sua graça para nos abençoar também jamais mudará. Entende como isso é importante? Porque a gente tem às vezes uma tendência de admirar a fé daqueles que viveram antes de nós. Nós temos às vezes uma tendência de admirar as histórias maravilhosas de homens e mulheres que andaram com Deus e registram as suas histórias aqui de caminhada com Deus na Bíblia, mas nós não acreditamos a fundo de que é possível vivermos nós, aqui e agora, estas mesmas histórias. Só que o Cristo gracioso,
que transformou homens vis, mulheres marginalizadas, em pessoas restauradas em sua dignidade, discípulos e discípulas de Jesus que mudaram o curso da história, é o mesmo, e a graça que operava no passado, transformando um sanguinário Paulo num apóstolo que pregava o evangelho de Jesus, continua sobre as nossas vidas hoje, e essa graça que abençoa permanecerá sobre nós para sempre, porque Ele para sempre permanece o mesmo. Você muda. Seu cônjuge muda, seus filhos mudam, seus pais mudam, a economia muda, o governo muda, esse país muda. Jesus permanece o mesmo e essa é a nossa maior estabilidade para o futuro, ou para qualquer tempo. Se Jesus não muda, então o seu poder para nos guardar, o seu poder para prover as nossas necessidades e o seu poder para conceder vitórias também jamais mudará. Então, por que o cristão é um otimista? Porque o cristão é um bobo alegre? Por que o cristão é um otimista? Porque ele tem um entusiasmo que ninguém explica. Ele se divorciou da realidade, ele vive uma outra dimensão enlouquecida por uma fé que é um salto no escuro? Me parece que não. Por que o cristão é um otimista? Porque o seu otimismo não é amparado em nada que ele é, nada que ele tem, nada que ele faz e nada que o mundo ofereça a ele. O seu otimismo e o seu encorajamento está naquele que não muda jamais, cujo amor é eterno, cuja misericórdia é eterna, cuja graça não muda jamais e cujo poder nos leva de vitória em vitória até aquele dia em que estaremos face a face com Ele por toda a eternidade. Essa é a história que nós confiamos. Um querido amigo disse certa vez: o cristão é alguém que leu o último capítulo da história do mundo e sabe, vai terminar tudo bem. Ele tem esse livro, ele conhece a história. Então essa é a certeza, essa é a paz, esse é o consolo do coração dele. Jesus não muda, então nenhum de seus atributos jamais mudará e nós continuaremos contando com seu amor, graça, perdão, misericórdia e poder. Concluindo, queridos, não importa o que temos adiante de nós, 2021, com toda certeza vai nos demandar fé. Eu não sei como é que vai ser janeiro. Um ano atrás a gente estava pensando na loucura do início de um ano em que no Rio de Janeiro a gente estava bebendo água podre, as chuvas estavam fazendo estragos na cidade e a gente nem imaginava o que estava para chegar. Como é que vai ser janeiro de 2021? Não sei. Uma coisa eu sei, esse ano vai exigir de nós fé, mas eu não falo de fé que é um sentimento positivo. Eu não estou dizendo que 2021 vai exigir de você fé que você confunde com uma euforia confiante, um entusiasmo. Não me refiro à fé também como aquilo que se deposita em algo que a gente espera que vai acontecer de bom para a nossa vida e para a nossa família. 2021 exigirá de nós fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Se existe uma coisa que você vai precisar nesse ano, se existe uma coisa que eu vou precisar esse ano, se existe uma coisa que essa igreja vai precisar esse ano, é de fé viva em Jesus Cristo, na pessoa dele e na obra dele. Por isso, o maior investimento que você pode fazer nesse ano, e que você pode começar hoje a fazer, o maior investimento, e eu falo isso sem medo de errar, sem receio de parecer exagerado na minha fala, eu falo isso convicto do mais profundo do meu ser. O maior investimento que você pode fazer nesse ano é investir no seu relacionamento com Jesus Cristo. De todas as resoluções que você pode tomar para 2021, se você vai começar uma nova atividade esportiva, se você vai voltar pela 8ª vez para a academia, se você vai iniciar um curso de uma nova língua, se você pretende viajar, se você pretende engravidar, se você pretende mudar de cidade, se você pretende trocar de carro, se você pretende investir no seu negócio, de
todas as resoluções que você pode tomar para esse ano, a mais importante delas é a sua decisão de fazer de 2021 um ano em que você invista na sua relação com Jesus. Busque ter a intimidade que você ainda não tem com Ele. Seja verdadeiro com você mesmo, diga: Jesus, como naquela visão que Ezequiel teve, de que um rio ia sendo formado, mas que num primeiro momento as águas davam no tornozelo só, mas lá na frente havia um rio em que não se podia atravessar a pé, somente a nado. Senhor, talvez no meu relacionamento contigo há 5, 10, 15, 20 anos, eu tenha experimentado no máximo águas até o joelho, mas eu sei que existe um rio à minha frente e eu quero nesse ano investir numa vida de intimidade contigo que eu nunca conheci, mas sei que é possível porque a sua palavra que não mente diz que é possível. Busque se alimentar com a Bíblia como você nunca fez antes. Queridos, eu estou admirado com a quantidade de recursos que nos últimos anos, pela bondade de Deus, nos têm sido oferecidos, para que a gente aprenda melhor a Bíblia e tenha mais contato com ela. É incrível. É incrível. Essa semana eu baixei lá para o Kindle uma Bíblia, um produto fantástico de uma editora cristã brasileira chamado Bíblia 365. O que é a Bíblia? Eles pegaram uma Bíblia e fizeram a divisão dela de um dia por ano, já os textos todos prontinhos para que você possa, ao final de um ano, ter lido a Bíblia toda. Algumas pessoas têm 30 anos de caminhada cristã, nunca leram a Bíblia inteira, e aí dizem: Roberto, genealogia me cansa. O livro de Números ali é um negócio que é um censo atrás de um censo, e é uma tribo atrás de outra tribo, e aquele negócio não vai fazendo sentido para mim, eu leio e não entendo nada, então eu paro. É tão insano esse nosso pensamento, é tão louca essa ideia que alguém pode fazer de dizer o seguinte: não, a Bíblia para mim é como outros livros, a gente lê uma vez, depois a gente passa adiante. Isso aqui é diferente. Um dos autores mais importantes da minha formação cristã foi um homem chamado Eugene Peterson, e ele publicou um livro certa vez chamado Como é este livro? É exatamente essa relação que a gente tem que ter com esse livro, comê-lo, ter uma relação de proximidade, de alimentar-se dele, de intimidade com esse livro. Roberto, mas eu já conheço essa história de cor e salteado. Repita ela ao seu coração, porque ali está a vida. Repita textos como o de 1 Tessalonicenses, em que Paulo fala: esta, pois, é a vontade de Deus para vós, a vossa santificação, que vos abstenhais das paixões carnais. A memória revista e corrigida, viu? Isso não tem nada a ver com o NVI, a gente cita texto com memória antiga ainda, outras versões. Mas Roberto, eu já conheço esse texto, já sei disso, mas já vive? Se ainda não, repete. Busque uma gestão inteligente do seu tempo em 2021. Tome uma resolução para a sua sanidade emocional com menos celular, menos redes sociais, menos distrações e mais tempo de oração, mais tempo de louvor, mais tempo de comunhão com a igreja. Por favor, não ouça isso como se você estivesse ouvindo um legalista. Eu não sou legalista. E eu amo música, mas dá uma visitada na sua playlist do que você tem ouvido e veja se ali tem um pouquinho de louvor. Se não tem, coloque. Se tem, aumente. Ouça no carro, ouça em casa, ouça colocando os filhos para dormir, ouça mensagens, deixe o seu coração suscetível a esta influência celestial, aquelas músicas que você já conhece de cor e salteado, que você sabe repetir, deixe aquilo entranhar a sua alma, porque no dia da aflição, você vai se pegar cantando, orando, reproduzindo textos bíblicos e mantendo o seu equilíbrio e a paz do seu coração, atravessando a tribulação ao lado de Deus. Invista mais tempo na sua comunhão com a igreja. Busque servir a Jesus.
Tome essa resolução para 2021. Todos esses são conselhos para alguém que quer, então, investir no relacionamento com Jesus, como eu disse. Busque servi-lo. Como é que eu faço isso, Roberto? Sirva a igreja. Sirva seus irmãos e irmãs. Está aqui caminhando com a gente, tem um monte de coisa para fazer, tem um monte de coisa para servir. Tem um monte de gente que chega mais cedo aqui para preparar esse espaço. Tem gente que vem aqui sábado, no fim do dia, para arrumar isso aqui, montar a estrutura. Doe seu tempo, doe seus talentos. Diga: Senhor, eu estou aqui para servir aquele lugar e aqueles irmãos e aquelas pessoas, e de alguma forma, que seja com um copo de água, com um bom dia na porta, com um envelope, eu vou servir ao Senhor, e eu vou investir o meu tempo, não em criticar o que a igreja deveria ser, mas não é, mas em investir o meu tempo para que eu me torne o cristão que eu deveria ser, para que a minha igreja seja o que ela deve ser, segundo a tua palavra. Busque ser cheio do Espírito Santo. Busque viver uma intensidade de amor e de unção que você nunca conheceu antes. E eu repito, isso é possível. Isso é possível. E essa tem sido a minha oração no início desse ano, por nós como igreja, que o Senhor faça de nós uma igreja cheia do Santo Espírito dEle. Busque essa vida, ela está à sua disposição. Fale: Senhor, eu quero ter dons. Peça dons. Senhor, eu quero ter a unção do Espírito Santo sobre a minha vida, eu quero poder ter aquela experiência bendita de que o Senhor me colocará diante de algumas pessoas em que eu vou abrir os meus lábios e não forçadamente falarei algumas coisas e terei a plena ciência de que o Senhor estará colocando as palavras nos meus lábios, porque o Senhor quer alcançar aquelas pessoas através de alguém como eu. Busque isso. Busque ser cheio, peça para o Espírito batizar você, busque essa plenitude. Você pode viver esse relacionamento tão próximo do Senhor em 2021, ao ponto da sua ansiedade diminuir, ao ponto dos seus medos se dissiparem, ao ponto da sua alegria ser indisfarçável. Sabe por quê? Sabe por que você pode investir nisso sem medo de ser um investimento em nada? Porque o Senhor está vivo. E Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele está disponível. Ele está disponível. Lembre-se de Isaías dizendo: não são as mãos do Senhor que estão encolhidas de modo que não possa abençoar, mas são as nossas iniquidades, os nossos pecados, os nossos equívocos, o nosso desprazer em Deus que mantém separação entre nós e o Senhor. Então faça de 2021 um ano de encurtamento de distâncias, e você vai perceber que a sua vida vai ser uma outra vida, e a sua perspectiva com os dias futuros será outra, por causa daquele que é imutável. E porque Ele é imutável, a gente pode mudar sem medo. Inclusive nesse sentido, a gente pode mudar para melhor, a gente pode ficar mais crente, a gente pode ficar mais sábio, a gente pode ficar mais cheio de Deus, a gente pode amar mais a palavra, a gente pode deixar de ser tolos e tolas, incautos, e nos tornarmos pessoas com a sabedoria que vem do alto e que vem da palavra de Deus. É possível, porque Ele permanece o mesmo, e Ele nos oferece isso. Amém? Vamos orar? Senhor, estamos aqui nesse primeiro domingo de 2021, e o coração cheio de expectativas de viver aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, mostra para a gente o quanto que a nossa sede de realização, a nossa sede por glória, por reconhecimento, por recompensa financeira, por admiração de terceiros. Mostra para a gente, Senhor, o quanto dessa sede da gente é sede pelo Senhor, é fome do Senhor, que a gente sequer percebe. E por favor, Senhor, faz de nós nesse novo ano, gente que sacia a fome da alma no banquete farto do Senhor. Faz de nós, Senhor, nesse novo ano, gente cheia do Teu Espírito Santo. Faz de nós, Senhor, nesse novo ano, gente que não domestica o pecado, mas luta contra ele, Senhor.
chama pecado de pecado, porque a tua palavra assim define, e tem tanto zelo pelo Senhor, e tanto amor pelo Senhor, e tanta paixão pela tua glória, que não quer conceber a possibilidade de abrigar no secreto, no íntimo, sentimentos, pensamentos pecaminosos que serão construídos em práticas que nos levarão para a ruína espiritual. Senhor, livra teu povo, enche-nos do teu Espírito nesse ano, Senhor. Faz de nós homens e mulheres que confiam nesse teu amor que permanece o mesmo, nessa tua graça que é imutável, nesse teu perdão que dos nossos pecados não se lembra mais e nos coloca de pé, nos coloca anel nos dedos e sandália nos pés, como nos conta a parábola do filho pródigo, sinal da dignidade que o Senhor atribui a nós por causa da obra preciosa de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Faz de nós, Senhor, gente que acredita e que tem fé viva no seu vivo poder para nos transformar. Eu te peço, Senhor, que sobre a nossa vida, sobre as nossas casas e sobre a nossa igreja, esse ano seja um ano muito diferente, mas maravilhosamente diferente, porque um ano cheio dessa vida ao teu lado, de relacionamento vivo, íntimo, profundo com Jesus. Nos aliança, Senhor, a tua igreja. Faz de nós pessoas com dons e talentos para te servir nesse lugar. Faz de nós pessoas com dons e talentos para proclamar o teu amor para as vidas que nos cercam nesse lugar. Torna esse lugar pequeno para a quantidade de pessoas que o Senhor quer alcançar com o seu amor e usar o nosso abraço, o nosso acolhimento, as nossas palavras, a nossa instrução para formá-los como discípulos e discípulas de Jesus. Faz com que tenhamos, Senhor, o maravilhoso desafio de pensar numa agenda nesse ano cheia de batismos por conta da grande obra, milagrosa obra de salvação e mudança de corações nesse lugar, Senhor. Levanta os teus ministros entre nós, Senhor. Gente com dons e talentos para te servir na música, com dons e talentos para te servir com diaconia, dons e talentos para te servir com ensino, com pregação, homens e mulheres cheios da vida do Espírito Santo, Senhor, para serem forjados por ti e forjarem outros para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que não passe mais um ano da nossa vida em que a nossa condição seja de mornidão espiritual, seja de frieza, seja de uma religião domesticada ao nosso próprio gosto, mas que sejamos maravilhosamente movidos pelo Teu Santo Espírito para buscar ao Senhor como nunca, nos devotarmos à Tua Palavra como nunca, termos a intimidade com Cristo como nunca, a unção do Espírito como nunca e vivermos a vida que nunca vivemos para a Tua glória. E em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente sobre cada um de nós nessa manhã de domingo, no início dessa nova semana e para todo sempre, até o dia do nosso encontro com o Salvador. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe você. Uma ótima semana, que Deus abençoe você que acompanhou essa transmissão até agora com a gente e que no próximo domingo estejamos aqui todos juntos celebrando a ceia do Senhor. Uma ótima semana, vamos todos na paz.